O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor te abençoe, o Senhor faça iluminar o seu rosto sobre ti. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Esta foi uma afirmação de Jesus no capítulo 11 de São João. Ele fez esta afirmação e a gente se coloca a pensar em tão grande ministério. Com o ministério de Jesus. E é bom a gente entender que o ministério de Jesus Cristo é um só. Ele nunca parou. Mesmo na sua morte, a morte não pôs fim ao ministério de Cristo. Isso é uma coisa difícil das pessoas entender e ao mesmo tempo é simples, visto que Cristo é Deus e não morre. Então, eles passando ali pela casa de Lázaro, eles recebendo a notícia, da morte de Lázaro, ele fez esta afirmação, mesmo estando distante. Esta enfermidade não é para a morte. Agora, Jesus disse que tudo quanto o Pai fazia, ou tudo quanto ele fazia, era aquilo que o Pai lhe mostrava, e que ele não fazia nada sem que o Pai lhe mostrasse. Quando a notícia chegou para Jesus da morte de Lázaro, ele fez esta afirmação que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Mas Lázaro morreu, foi sepultado e jazia já 4 dias sepultados. Quer dizer, nenhuma esperança mais tinha, olhando humanamente falando. Ora, Deus já tinha mostrado, o Pai, o Espírito Santo, já tinha mostrado para Jesus, o Filho, a ressurreição de Lázaro. Por isso ele pôde fazer esta afirmação tão segura, tão verdadeira. Ele já sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. É tanto que ele disse para Marta que Lázaro haveria de ressuscitar. E Marta disse para ele, se eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, ele disse, eu sou a ressurreição. Aí é que está a coisa, Agora você vê como esse ministério de Cristo, ele tem voltado nestes últimos dias. Esse ministério da ressurreição. O ministério profético
retornou nesta era. Se você observar, cada irmão que conhecem a mensagem que Deus nos enviou por meio do profeta William Branham, nosso profeta, você vai encontrar passagens em que o profeta de Deus lhe deu a visão de ressurreição, como daquele menino da Finlândia, quando ele teve a visão, aquilo foi escrito na Bíblia, nas capas da Bíblia, de Bíblias. E aí, passado um ano, ou aproximadamente um ano, um dia, ele passando por determinado lugar, lá estava o menino todo quebrado na rodovia, acidentado. E ele disse para o irmão Wood para olhar na sua capa da Bíblia se não era aquele o menino que haveria de ser ressuscitado. Agora, Jesus usou essa afirmação: esta enfermidade não é para a morte. São João capítulo 11, verso 4. Mas Lázaro estava morto. E morto por 4 dias. Já estava em estado de corrupção, de putrefação. Um morto de 4 dias, principalmente ser humano, cheira mal mesmo. Mas quando Jesus falou a palavra, Lázaro foi chamado novamente. Naquele instante, diz o profeta de Deus, que a corrupção parou. Exatamente isso. A corrupção parou e Lázaro se levantou e os homens tiraram a pedra, ou mulheres, não sei, Deus sabe. A verdade é que Jesus disse, referindo-se às mulheres, que tirassem a pedra. E o que vemos ali? Vemos que Lázaro foi ressuscitado e Deus foi glorificado. Agora, Deus já tinha mostrado isso para Jesus. Deus é Espírito, né? Então, o Espírito já tinha revelado aquilo antecipadamente. Agora, no ministério do profeta, que é o mesmo ministério de Cristo, não é que é semelhante, é o mesmo. Semelhante, você pode ter duas coisas muito parecidas, mas no caso aqui, é o mesmo ministério. Deus antecipadamente já tinha mostrado ao irmão Branham que haveria a ressurreição de um menino acidentado às margens da rodovia. E aquilo aconteceu. O Espírito Santo já tinha revelado aquilo e estava na capa das Bíblias. Você já pensou? Por isso que Jesus falava: só faço aquilo que o Pai mostra, quer dizer, que o Espírito Santo mostra. É um ministério profético, ministério do Filho do Homem. Nós entendemos também, no caso do cego, né? O cego, no capítulo 9 de João, Jesus também disse, nem ele pecou e nem seus pais.
Mas essa enfermidade, ele nasceu assim, para que a obra de Deus se manifeste nele e Deus seja glorificado. Olha, já não era nem questão de Deus tinha que manifestar o seu atributo. E para isso, Deus tinha que ter alguém aqui para cumprir isso. E foi o que aconteceu. Deus cumpriu sua palavra ali. E o cego voltou a ver e creu em Jesus Cristo. Da mesma forma, no ministério do Filho do Homem, ministério profético, aquele menino que morreu às 9 da manhã, e à noite, parece que às quase 10 horas da noite, ele foi ressuscitado lá no México. Antes de orar, Deus mostrou ao profeta que haveria que o menino mexicano estava vindo em direção dele sorrindo. E Deus ali mais uma vez foi glorificado, manifestado. Então o profeta de Deus, ele não fazia coisa no chute, na aventura. Não. Um profeta, ele não está atrás de atrair glória para si, mas ele faz aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus revela, e aquilo vindicando a mensagem do dia, a ponto daqueles que ouviam a Jesus, alguns diziam, tem demônio. Mas aqueles que recebiam os benefícios, mesmo no estado físico, dizia, estas palavras não são de demônios. Não. E qualquer um que tem recebido a mensagem de Deus de coração aberto e tem eleição para crer nesta mensagem, sabe que esta mensagem não é uma mensagem falsa. É uma mensagem que dá vida. É uma mensagem que te sustenta, mesmo quando você falha, mesmo quando você, às vezes, erra até o alvo. Não que essa mensagem sustente o erro do pecador. Não, mas sustenta, fortifica aquele que falha. Porque a mensagem é infalível. E só pode levantar um caído uma mensagem que não cai, que não perece, que não fracassa. Exatamente isso. Então, muitas das vezes o profeta de Deus vinha e mostrava a ele que algo ia acontecer e ele ficava observando, olhando. Ele olhava o ambiente, às vezes na visão Deus mostrava que num certo lugar ia estar num canto, ia estar um chapéu, ia estar uma certa peça. Então tudo isso tinha que estar de acordo. Então Deus descia e quando estava de acordo, ele via agora a visão que Deus mostrou, está tudo no seu lugar, é hora. Só resta agora Deus operar o milagre que ele mostrou. Porque um dos milagres era ter as coisas tudo no seu lugar. Mas não que chegasse dando ordem, falou, você põe isso aqui, aquilo ali. Não, não. Simplesmente ia acontecendo
ele vinha e manifestava na hora certa o poder de Deus. O menino estava na rodovia despedaçado, todo quebrado, sem vida. E diante daquelas pessoas, ele pôde orar pela criança e logo se viu a vida voltando àquela pequena vida, àquela pequena criança. Deus operando. Isso era o quê? Isso não foi para a morte, foi para a glória de Deus. Deus já tinha mostrado que isso teria que acontecer. E assim por diante. Então, irmão, irmã, quando você crê no ministério de Cristo novamente sobre a terra, você fala, mas o profeta não está aqui, pastor, mas a mensagem está aqui. Essas mensagens você tem recebido na mão, lido. Essas mensagens é que faz com que a Bíblia funcione para você. E a tua fé é fortificada nesta palavra, nesta Bíblia. Agora, você me conte, me aponte um teólogo, um estudante, já que vivem debatendo hoje, né? Porque com o YouTube é aberto, então tem professores de todo lado. Me aponte um que pode abrir o peito e dizer, Deus me mostrou que vai haver uma ressurreição em tal tempo, em determinado lugar, e isso aconteceu. Me aponte. Eu não estou falando de pregador. O Mombrano chegou a dizer assim, eu não sou pregador. Entende? Por que ele falava isso? Porque ele não era um homem estudado. E ele admirava. É incrível isso. Ele não desfazia, não, mas ele mesmo dizia, eu não sou pregador. Agora, a verdade é que a mensagem que Deus deu ao profeta de Deus é uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. E aqui há um segredo de trás disso quando nós dizemos, quando nós falamos que a mensagem de Elias. Mas por que a mensagem de Elias? Porque Elias, no caso João Batista, né, foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Exatamente isso. E aí, irmãos, você que vai estar me acompanhando, você vai entender o porquê que nós lemos a mensagem do profeta. Ó, eu diria com todo respeito e reverência, que Deus me guarde, que eu falhe em tudo, na vida pessoal, que eu tropece em tudo, menos nesta revelação. Deus me guarde disso. E porque não há regresso. Uma blasfêmia contra esta mensagem não tem regresso. Às vezes você pode, por ser um neófito, um que está iniciando, você pode ter os seus tropeços. Pode acontecer. Sem entender e depois cair em si e seguir avante crendo. Mas quando a coisa já está num estado onde se deveria estar dando exemplo e você está regredindo para trás, você vai cair lá em Hebreus 6. Exatamente. Onde aquela terra não serve mais para nada, a não ser para ser queimada. O irmão Brano chegou a dizer que a América é uma terra já queimada. E agora? Então, veja bem, mas deixa isso para lá. Vamos olhar esse ministério que Deus tem enviado, um ministério precursor
da segunda vinda de Cristo. E Deus mostrava para o profeta antes de acontecer. Antes de acontecer. Exatamente isso. Agora, como o diabo é terrível, ele entra na mente humana e eles começam daí, como sempre, né? Satanás, ele entra em religioso para colocar dúvida sobre aquilo que Deus tem feito nesta dispensação. Nesta última era. Agora veja bem, Deus vinha antes e mostrava ao profeta. E como também, algumas vezes, Deus mostrou dizendo para ele, não vá. Quando ele foi chamado para orar, parece que por uma criança, e Deus disse, não vá, não vai ter ressurreição, não. Eu estou falando, usando as minhas palavras. Mas depois você pode procurar, você vai encontrar isso. Aí, ele não foi. E lá onde eles estavam, houve até uma profecia dizendo que a criança ia ressuscitar. E quando o irmão Branham, alguém disse para o irmão Branham, mas teve uma profecia dizendo que a criança vai ressuscitar. Ele virou as costas, sacudiu o ombro, nem deu atenção. E a criança não ressuscitou. Então, preciosos irmãos, Jesus disse, eu faço aquilo que o Pai manda, que o Pai mostra. O irmão Branham, quando Deus não mostrava, ele também não ia além daquilo, não. E não tem que interrogar a Deus porque que Deus não fez. Tem mais é que obedecer. Então, esta enfermidade, como disse Jesus aqui no capítulo 11, verso 4, não é para a morte, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Então, veja bem, esse ministério do Filho de Deus na igreja está aí, ó, em pleno cumprimento. Filho de Deus na igreja operando. O ministério de Cristo, de novo aqui, mas só faz aquilo que o Espírito mostrar. Agora, isso não pode ser um pregador comum. Entende? Cheio de conjectura. Não, não. Isso é o ministério de Cristo. Por isso não podemos nos apartar de tão grande mensagem. Simples, na verdade, mas que dá tanta ênfase, tanto esclarecimento. E, olha, você vê o que é a mensagem de Deus. Se não é ela, nós estávamos perdidos. Eu estava cortando meu cabelo e o rapaz, não sei por cargas d'água, eu nunca disse para ele que sou pastor, ele disse, pastor, eu conheço, aonde ele foi? Eu conheço uma senhora judia, não crê em Jesus Cristo de jeito nenhum e tal, e ele falando assim, né, parece condenando. Aí eu comecei a conversar com ele, né, e Deus foi me trazendo as explicações que o profeta dá sobre os judeus. E eu comecei a falar com ele sem interrompê-lo, com muito cuidado. E fui mostrando para ele, citando as escrituras aqui e ali, como o profeta nos ensinou. Numa altura da conversa, ele disse, pastor, então quer dizer que os judeus não são tão pecadores assim, não? Eu vi que ele começou a entender o quadro. Aí é que está a coisa. Entende? Às vezes as pessoas não entendem o quadro bíblico, eles ficam envolvidos em política,
e cada um tentando tirar proveito, mas Deus abre o entendimento de quem Ele quer. E esse rapaz, cortador de cabelo, ele fala, muito falante, eu dava uma pausa e daí ia trazendo ele para dentro das escrituras. Mas o que era aquilo? Ali estava a mensagem de Deus sendo falada, abrindo o entendimento dele para ele não ir além, não ficar pior do que está. Porque Deus não tem prazer que a pessoa vá, né, blasfemando. Sei que na altura da conversa ele disse, então eles não são tão pecadores assim, né? Fazer entender que Deus cegou esse povo para nos dar um espaço para a salvação, um tempo. Foi isso que aconteceu. Então, irmãos, esta mensagem Deus revelou ao profeta. Deus veio a ele e falou com ele. Não é que ele teve um sentimento. O profeta, irmão Brana, ele chegou ao ponto de dizer, me parece que é Morris Cirulis, um grande pregador judeu. Ele disse o seguinte, Morris disse para ele, o anticristo vem dos judeus de Israel. Ele disse, não, o anticristo vem de Roma. E explicou. E o pregador disse para ele, irmão Brana, o senhor sabia que eu não tinha pensado nisso? É isto, meus irmãos. Deus te abençoe. Anima-te. Seja o que for que está aí, te constrangendo, te fazendo sofrer, não é para a perdição, mas é para a glória de Deus. Deus te abençoou e Deus me abençoou. Em nome de Jesus Cristo.